Nós temos a livre pregação do evangelho e nós temos plantações de igrejas. Quando a gente olha para Lucas, livro de Lucas, e fala muito do Espírito Santo, né? E Atos dos Apóstolos, a gente vai falar que a igreja, ela não está subordinada à vontade, por exemplo, dos apóstolos, nem daqueles que pregam o evangelho, mas sim do Espírito Santo. Sim. Você tem, por exemplo, Filipe. O texto diz, agora, não lembro, acho que é Atos 7, não. No início de Atos dos Apóstolos, quando ele prega para o eunuco. O texto diz que Filipe, por exemplo, foi impelido pelo Espírito Santo. Sim, concordo. A encontrar com um eunuco, com etíope. Esse etíope ouviu a palavra, ele inclusive, ele olhou e falou assim, o que eu posso fazer para ser batizado? E Filipe diz, você crê, você aceita e você crê. A partir do arrependimento ele creu. E ele foi batizado. Pode deixar de fora. Vamos lá. Agora vamos lá. Por aquele homem que foi impelido pelo Espírito Santo, dependente do Espírito Santo, ele ouviu, foi batizado e a história narra, alguns historiadores narram de que aquele homem foi um dos primeiros a pregar na Etiópia e chegar lá, enfim, na África. Uma igreja que hoje usa incenso, mas a diferença é que a tradição oral e a tradição que a gente tem escrita dos apóstolos está na onde, Oriel? Tá na Bíblia e na tradição oral. Não, tá no texto. O que a gente tem de tradição dos apóstolos tá no texto. Não tá só no texto. Tá no texto. Isso não tá na Bíblia. Mas tá no texto. A tradição oral isso que você falou, não tem isso que você falou, não tem na Bíblia, e o que tem na Bíblia é dizendo que nem tudo tá ali, como eu trouxe no primeiro bloco. Mas aquilo que serve como regra de fé e prática, tá na onde? No texto. O argumento do rapaz tem muitas incongruências. Por exemplo, primeiro, ele quer citar o etíope, o eunuco etíope, para fundamentar a abrição desordenada de igrejas protestantes. Bom, isso não é verdade porque isto aqui é a igreja etíope. Veja, isso parece muito mais com a igreja católica apostólica romana do que as igrejas protestantes. Veja, tem ícones, ali tem um sacerdote fazendo sacrifício eucarístico, que é a própria Eucaristia, o próprio Cristo. Então, querer argumentar utilizando a igreja da Etiópia para fundamentar as loucuras protestantes não tem base. O outro argumento que não é bíblico, não tem na Bíblia que ele utiliza, é falando que a tradição dos apóstolos são os escritos, são a Bíblia. Não é verdade, porque o apóstolo Paulo ele deixa bem claro: guardai as tradições orais e por epístola nossa, ou seja, tanto as escritas quanto as orais, a oralidade. Aí eu te pergunto, se essa igreja etíope, que está em cisma com a igreja católica desde o terceiro concílio, pois ela é uma igreja não calcedoniana, eu te pergunto, como que ela faz o sacrifício eucarístico do mesmo modo que a igreja católica faz? Tem as orações eucarísticas. Quem ensinou essas orações eucarísticas? Não tem essa oração eucarística nas escrituras. Quem ensinou que pode fazer ícones? Pois não temos explicitamente no Novo Testamento a confecção de ícones. Por que eles têm? Por que a igreja católica tem? Por que a igreja síria do Oriente tem? Porque todas as igrejas apostólicas têm. Bom, isso é um ponto. É algo que deixa a gente pensativo.